Oi, pessoal! Aqui é a Dora e eu estou aprendendo a crescer. Bom, neste momento eu estou no carro porque eu acabei de sair da minha primeira sessão teste de terapia. Estou no meio da rua. Então, por que eu decidi, neste exato momento da minha vida, fazer terapia ou buscar um profissional que pudesse me ajudar? Então, nessa semana eu li um livro muito incrível da Sylvia Plath chamado A Redoma de Vidro. E esse livro foi muito esquisito, porque eu comecei a ler o livro e a protagonista falava e eu me identificava, e eu me identificava. E o final desse livro é um pouco trágico, então eu pensei assim, meu Deus, eu me identifiquei tanto, será que eu não posso deixar um final desse acontecer comigo? Então eu decidi procurar ajuda, porque crescer não é uma coisa muito simples, não é uma coisa tão fácil, embora seja um processo. Você faz 15 anos, você já tá quase chegando nos 20. É muito rápido, mas é um processo bem delicado. E, bom, no livro, a protagonista, a Esther, ela tem 19 anos, ela é uma jovem muito inteligente, ela é muito esperta, ela é muito dedicada, ela já ganhou várias premiações e ela está fazendo um estágio em Nova York. Depois, ela vive várias coisas lá em Nova York e quando esse estágio termina, ela volta pra casa e tá muito esperançosa de passar em um curso de férias que ela vai fazer, que é tipo o curso, muito incrível. Só que ela recebe a notícia que ela não passa. E ela começa a ficar muito triste, sabe? Muito. Ela para de fazer as coisas que ela gostava. E uma das principais analogias que eu gostei muito desse livro é que a Esther, ela gosta muito de ler e ela leu um conto, o Conto da Figueira, chamado Conto da Figueira. E nesse conto, depois ela traz para a realidade dela e ela fala que se sente embaixo de uma figueira que tem muitos figos lindos e rechonchudos e deliciosos. E um desses figos é ela casando e tendo uma bela família e sendo muito feliz nesse casamento com vários filhos lindos. O outro figo é ela sendo bailarina, sendo cantora profissional e muito talentosa. Outro figo é ela ganhando prêmios incríveis pelos estudos dela, por ela ter se tornado uma profissional tão incrível, tão maravilhosa. E o outro figo é uma vida totalmente diferente, o outro figo é uma vida totalmente diferente. E ela fica tão encantada com aquela figueira, com um monte de coisas e possibilidades e escolhas, que os figos começam a murchar e a apodrecer e começam a cair. E ela fica ali só esperando, observando. E ela fala que eram tantas escolhas possíveis, tantas escolhas lindas, que ela só ficou ali olhando e ela não percebeu que ela não escolheu e ela não perdeu as escolhas, ela escolheu não escolher. E neste momento, quando a gente tá crescendo, quando a gente tá com uns 18 anos, acho que começa isso na adolescência, um pouquinho antes da vida já jovem adulta, você tem tantas oportunidades, tantas possibilidades que são incríveis, você tem tantos sonhos e você não sabe qual escolher. Só que por não saber o que escolher, por ter essa ansiedade, esse medo no coração de não escolher, você acaba não escolhendo. E não escolher também é uma escolha. E a Esther faz essa escolha inconsciente de não escolher. E no momento em que ela faz isso, pra ela o mundo acaba. Então ela começa a parar de comer, a parar de dormir, a parar de cuidar de si mesma. E ela flerta com essa ideia da morte, de se suicidar, uma boa parte do livro. E depois ela consegue. Só que ela não consegue se suicidar, né? Só que ela tenta e não consegue, e daí ela termina o livro, só um finalzinho que é um pouquinho diferente, mas eu não vou contar agora, internada uma clínica psiquiátrica. E porque assim, a mãe dela se preocupa com ela, os parentes dela se preocupam muito com ela e internam ela. E, bom, uma menina de 19 anos que sempre estudou, sempre se dedicou e tinha tantos sonhos, tantas escolhas tão incríveis, tão lindas. E você vai deixar isso acontecer com você? Você vai ficar só olhando todas as possibilidades e não vai escolher? Você vai escolher não escolher, sabe? E eu pensei muito sobre isso depois que eu li esse livro. Claro que teve várias outras coisas, várias
coisas entre a minha família, várias outras coisas externas que estavam me indicando a fazer isso. E uma coisa que eu acho que todo mundo que não tem muitos amigos pra conversar sabe é conversar com o ChatGPT. Eu sei que isso é tão hilário que chega a beirar o ridículo, mas gente, eu conversava inúmeras vezes, inúmeros chats com o ChatGPT, e eu acho que ele parou de me aguentar. Ele simplesmente falou assim: ó, garota, para e vai procurar uma ajuda. Ó, você quer recomendação? Aqui as psicólogas mais incríveis da sua cidade. Então ele começou a me recomendar psicólogas. Eu falei assim: tá bom, se o ChatGPT cansou de mim, eu vou procurar um profissional que me ajude. E eu realmente fiz isso. Então, naquela madrugada de insônia, em que eu tava chorando muito, não tava entendendo o que fazer, como é que tava. Então, na manhã, eu fiz uma mensagem pelo chat GPT, porque, gente, juro pra vocês, é uma loucura essa ideia de você crescer numa bolha e você não ter autonomia pra fazer escolhas. Então, por exemplo, se seus pais escolheram pra você a sua vida inteira, como que você tá chegando na sua adultice e você não consegue escolher? Isso é muito angustiante, sabe? Você não saber escolher o que você vai fazer, o que você quer, o que você realmente quer fazer. E, bom, enfim, por isso que eu busquei ajuda. Na mesma manhã, eu mandei mensagem pra doutora e eu marquei uma consulta teste. Gente, realmente o profissional de psicologia não é tão barato, é uma consulta muito, muito cara. E eu falei assim, tá bom, eu vou deixar pra depois várias outras coisas, porque eu preciso disso agora pra me entender, pra entender como fazer essas escolhas, como decidir por mim mesma, como ter essa autonomia, porque eu preciso disso. Então, como eu comentei com vocês, acabei de sair da sessão de terapia e, querendo ou não, eu acho que eu fiz uma das escolhas muito boas, porque eu achei que seria alguma coisa muito, sabe, terrorista, mas ela foi super delicada, super atenciosa e ela não me julgou, sabe? Eu falei todas as maiores atrocidades que eu já fiz na minha vida e ela não me julgou, ela só olhou e fez assim, tá bom. Ah, foi uma experiência muito boa, eu tô muito feliz e eu acho que eu vou continuar. Eu vou ver se cabe no meu orçamento mensal, né? Porque é muita coisa. Mas eu vou tentar continuar. E mesmo que tenha sido o primeiro dia, eu recomendo a todos, principalmente as pessoas que, assim, não tem muitos amigos que. Tem amigos, mas são só amigos pra conversar sobre baboseiras, sobre conversar sobre uma coisa ou outra, ou sobre uma matéria da faculdade, ou sobre sair pra lanchar, uma coisa assim. Tem muitas vezes que a gente não tem amigos que a gente confia pra contar aquelas atrocidades que acontecem. E eu acho que uma psicóloga, uma profissional conversar com você e te orientar e simplesmente só te ouvir sem te julgar é uma coisa muito boa. E eu recomendo pra todo mundo, sabe? Ter este amigo que te escuta. Então, pessoas que não têm muitas amizades como eu, pessoas que conversam com o chat GPT, acho que esse já é um sinal bem absurdo, né? Que você tá precisando de terapia. Mas eu não vou te julgar, porque eu faço a mesma coisa. E eu recomendo que você busque um profissional dessa área, ou então entre em contato com alguma pessoa que você confia, ou até uma pessoa estranha. Pode entrar em contato comigo, eu não vou julgar, porque eu já fiz coisas muito, muito piores, muito absurdas. E somos desconhecidos, então, pra que te julgar? Eu nem te conheço. Mas se você estiver realmente precisando muito de ajuda, não hesite em procurar qualquer outra pessoa que possa te ajudar, que você sente essa confiança de, por exemplo, poxa, eu vou conversar com essa pessoa e a gente vai ter uma conversa, ninguém vai julgar ninguém, tudo bem. Mas eu recomendo que você faça antes que você comece a surtar, comece a pirar, tá bom? Por essa experiência, eu recomendaria bastante e eu acho que eu vou ter um avanço muito, muito legal. E é isso, jovens adultos, estamos aprendendo a crescer. É uma loucura, mas é muito incrível. Então, se você quer aprender a crescer comigo, se inscreve aqui no canal, dá um joinha e deixa um comentário, tá bom? Eu vejo vocês depois. Tchau!